Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 22º encontro. Trabalhar Provérbios, capítulo 9, de 1 a 12. Ouçamos nossa leitura. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Abateu seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos mais altos da cidade. Os ingênuos, venham até aqui. Quero falar aos que não têm juízo. Venham comer do meu pão e beber do vinho que eu preparei. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. Quem corrige o zombador atrai o seu desprezo. E quem repreende o injusto atrai o insulto. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio. Repreenda ao sábio, pois ele lhe agradecerá. Dê um conselho ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo, e ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor de Javé, e conhecer o santo é inteligência. Por meio de mim você prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Se você for sensato, a vantagem será sua. Se for zombador, o azar será seu. Esta é a leitura que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Quem tem a virtude da sensatez é diligente, é ativo. A insensatez não faz nada, não se ocupa em nada a fazer. Muitas vezes é um ócio improdutivo. As 7 colunas se refere ao livro dos Provérbios, construído em 7 discursos na sua arquitetura. A presença das 7 colunas na casa da sabedoria faz aproximar dos palácios reais e templos. Dando valor ao número simbólico 7, plenitude, que quer fazer entender que essa casa de tantas colunas significa que a sabedoria tem dignidade real, é régia. Assim, esta casa régia é a escola da sabedoria, onde o banquete realizado é seu ensino. Versículo 2. Abateu os seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Depois de apresentar a casa da mulher alheia que conduzia os jovens para a sua insensatez, agora vemos a apresentação da Senhora Sabedoria, que irá convidar os inexperientes para entrar em sua casa. A sabedoria prepara um banquete para os convidados. Banquete este repleto de comidas e bebidas finas. Tudo foi montado em público para que todos pudessem ser convidados ao banquete. Mateus capítulo 22, do versículo 2 a 14. Versículo 3. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos mais altos da cidade.
Novamente, devemos comparar as servas aos servos. De Mateus, capítulo 22, versículo 3 a 4. E no Antigo Testamento, com a missão dos profetas sábios, a que se refere Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 34 a 37. A sabedoria faz o seu convite por meio de servas, visto que ninguém acolhe e recebe a sabedoria de forma direta, mas por meio de sábios, profetas e mestres, que fazem o convite para preparar o banquete ricamente preparado. Lugar alto significa lugar público. A sabedoria se faz anunciar em seu convite por meio de servas, a fim de que a voz da Senhora Sabedoria seja ouvida nos lugares mais distantes. Versículo 4. O ingênuo vem até aqui. Quero falar a quem não tem juízo. A Bíblia Pastoral traduz este versículo no plural, mas o convite realmente é pessoal, está no singular. O convite é feito ao ingênuo, aquele que não tem juízo, a pessoa crédula, que ainda não atingiu os princípios que norteiam a vida pela lei moral. E por ser ingênuo, pode ser facilmente influenciado. Quem não se preocupa em adquirir a sabedoria é carente de fé. Lhes falta, então, juízo. Versículo 5. Venham comer do meu pão e beber do vinho que eu preparei. A sabedoria se refere também à sabedoria eterna, que é Jesus, que se fez homem e convida os seres humanos a participar da sua Eucaristia, preparada por Jesus para aqueles que aceitam o convite. O vinho preparado, por ser muito forte, é adicionado então a ele um pouco d'água. Para o judeu, partilhar o pão simboliza a sabedoria da Torá, que confere conhecimento àqueles que a estudam. Para os judeus, o pão é a Torá escrita, o vinho é a Torá oral, a Halaká. Para os cristãos, representa a presença real da sabedoria divina, que é Jesus. A sabedoria convida as pessoas simples para que venham partilhar do seu pão, isto é, que são os princípios da lei moral, que ama o que foi convidado a se opor contra as ciladas do mal, o mal moral. Beber o vinho se refere a quem tem a lei moral, de forma teórica, mas tem pouco controle de suas emoções. Para que tenha capacidade de disciplina e ascese, ele é convidado a beber o vinho. Versículo 6. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. A partir da casa da sabedoria, o ingênuo é conduzido pelo caminho da vida, que passa pela inteligência. Compreender para crer, viver aquilo que se crê. O livro dos Provérbios, que nasce no âmbito dos sábios, pretende ser um manual de disciplina moral e um veículo da sabedoria. Os ingênuos, pessoas simples, será fortalecido pelo pão da sabedoria, para crescer e sair da sua ingenuidade. Para isto, se deve usar a inteligência, para bem viver na integridade. Versículo 7. Quem corrige o zombador, atrai o seu desprezo. Quem repreende o injusto, atrai o insulto.
O versículo é dirigido ao mestre em sua função mais exigente e delicada, que é corrigir e responder. Não se deve bater de frente ao zombador para corrigi-lo, pois o zombador irá desprezá-lo. Não se deve repreender o injusto, porque este o insultará. A correção se faz pela caridade, não com moralismos e leis. Primeiro, usando da sabedoria e inteligência para conquistar a pessoa. Depois, se cria intimidade para falar e corrigir. O zombador quer uma justificativa coerente antes de aceitar alguma correção. E com isso zomba dos princípios da moral, visto que os princípios da moral estão fundados no temor de Deus. O injusto se encontra no limite mais baixo de degradação, visto que não está aberto a nenhuma razão, a nenhum argumento racional, se opõe a tudo e não aceita qualquer reprovação. Versículo 8. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábado, pois ele lhe agradecerá. O zombador é sábio a seus próprios olhos. Ele sabe tudo. E o que os outros dizem é errado. Só ele está certo. E rejeita qualquer repreensão. Se for confrontado, ele odiará aquele que o reprimiu. O sábio, ao contrário, sentirá alegria em ser corrigido e agradecerá. Mesmo que tenha o conhecimento do que é certo e sábio, ele pode se enganar. E quando corrigido, sentirá alegria de ter visto o que no momento não enxergava. Repreender o zombador gera ódio. Repreender o sábio gera alegria. Versículo 9. Dê um conselho ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo e ele aprenderá ainda mais. Aquele que é sábio sempre aproveita as oportunidades para crescer na sabedoria. Ele nunca está satisfeito em seu desejo de conhecer. O justo, embora não tenha consciência da perfeição que busca na prática, está fundado em hábitos íntegros. O sábio sempre quer aprender mais para o conhecimento e assim se tornar mais sábio. Busca aperfeiçoar sempre. O justo, ao receber a instrução, aceitando-a, ele poderá conhecer mais e buscar ser mais justo em tudo o que faz. A estes se pode corrigir, pois sempre aprenderão mais. Versículo 10. O princípio da sabedoria é o temor de Javé, e conhecer o santo é inteligência. A sabedoria convida para o banquete e envia servas para convidar o ser humano. A sabedoria não é de forma imediata acessível às pessoas. Aqui vemos a afirmação de onde se encontra o princípio da sabedoria, que vem descrito no Salmo 111. O início da sabedoria é o temor do Senhor. É o conhecimento de que Deus é sublime e que chama o ser humano a uma obediência reverente. A inteligência atinge seu maior fundamento em conhecer a Deus, o Santo. O ser humano procura viver moralmente nas estradas da sabedoria, quando aprendeu a temer a Deus e usar sua inteligência para conhecê-lo. Versículo 11.
Por meio de mim, você prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Por meio da sabedoria se alcança a sensatez, que dá sentido à vida e a prolonga. Após conhecer a sabedoria, adquirindo-a pela inteligência, os dias serão aumentados, acrescentando mais anos de vida pelas boas ações realizadas. Você prolongará sua vida até a eternidade. Versículo 12. Se você for sensato, a vantagem será sua. Se for zombador, o azar será seu. Cada um terá o destino escolhido pelas atitudes diante da vida. As consequências dos atos de cada um colherá os frutos semeados. O sensato colherá fruto de sua sensatez, enquanto o zombador colherá o fruto da sua prepotência e arrogância. O prepotente, o zombador, é sábio para si mesmo, não terá nenhum favor divino. Quando se teme a Deus e se busca a sabedoria, essa pessoa poderá se beneficiar na sua escolha. Se pode conquistar ou perder este mundo, como também se pode conquistar ou perder a vida eterna. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.